Nós vamos dar então mais uma vez início ao nosso estudo Gênesis bíblico à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Estamos ainda lendo o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, estudando reencarnação com base na reencarnação de Segismundo. E para dar continuação ao nosso estudo nessa noite, vamos iniciar com a prece que será feita pela nossa irmã Eliana. Pedimos licença para mais uma vez, nessa noite, estudarmos um pouquinho mais sobre a reencarnação. Pedimos a Jesus Cristo, nosso mestre amado, amigo e irmão, que nos intua para que possamos ter uma aprendizagem, para que possamos assimilar todos os ensinamentos contidos no seu Evangelho. Pedimos a proteção para todos que estão aqui presentes, para aqueles que também não estão fazendo parte desse estudo, que não podem estar conosco. Pedimos sua proteção, Jesus, e que possamos fazer bom uso de tudo aquilo que aprendemos. É com essa finalidade que tentamos e que estamos aqui nessas terças-feiras para aprender sobre a reencarnação, para tirar, né, dos ensinamentos uma lição valiosa para seguirmos a nossa vida. Então, nos proteja, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós paramos então nesse parágrafo aqui que inicia os contornos anatômicos, né? Só para a gente continuar, vamos relembrar aí, é um diálogo entre o André Luiz e Alexandre. André Luiz pergunta para ele sobre aquela questão da hereditariedade, se era uma lei, é uma lei que a ciência explica a questão da genética, né? Mas o Alexandre esclarece para o André Luiz, né, aquilo que a gente já comenta. Ele não fala com essas palavras, mas algo que a gente vem comentando desde o início do estudo, que as leis que a ciência hoje já conhece, na verdade são leis divinas, né? E o Espiritismo vem para ligar isso. Ciência, religião, filosofia. Alexandre, então, explica que temos as questões da genética, onde tem o DNA do pai e da mãe, que vão influenciar na forma física do filho, e tem também uns pormenores que vão vir de acordo com vários outros fatores. O pensamento daquele reencarnante, quer dizer, nós vamos lembrar de uma parte aqui que os benfeitores pediram para o Segismundo se concentrar, imaginar a forma física de uma criança, de um feto, né, na barriga da mãe. Pensamentos da própria mãe na gestação podem influenciar, questões, influências outras espirituais, tem a questão da cooperação de benfeitores amigos. No caso de Segismundo, ele tem muitos aqui que vão ajudá-lo, porque ele teve merecimento para isso. Nós chegamos até numa discussão. Então alguns não vão ter e outros vão ter? Não é isso. Todos têm um auxílio. Só que quanto mais a gente consegue adquirir créditos, né, merecimentos, nós vamos ter um plus, nós vamos ter algo a mais do que o normal. Nós entregamos coisas positivas para o mundo, para o universo, para Deus, nada mais justo do que recebermos isso em troca. E não isso não é um pagamento, um agrado que Deus está dando. Isso é exatamente a lei divina que funciona, né, de forma muito justa. Então, recebemos o que recebemos, o que entregamos, recebemos. Reação e reação. A gente continua, então, falando esse mesmo diálogo, né? Ele continua aqui.
Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Aí mesmo esquema, gente, quem quiser comentar aí pode ficar à vontade. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Aqui o Alexandre está deixando claro, então, o objetivo da reencarnação: lutar contra defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. A nossa luta é no sentido moral, é para evoluirmos principalmente espiritualmente, né? Lutar para essa evolução moral acontecer. Então, contorno anatômico, disformes ou perfeitos, longo ou breve, belo ou feio, tudo tem sentido. Relembramos aqui da irmã que pediu para reencarnar com um problema na tireoide, né? Que ela não queria ter uma beleza física muito atraente para não atrapalhar na missão dela. Então tudo é ferramenta de Deus para o nosso bem. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Então, no planejamento reencarnatório da gente, que é o mapa, né, daqui do Segismundo, aqui está falando da questão mais física, genética, né, mas de uma forma geral na nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório é levado em conta tudo. Cooperação fisiológica dos pais, quer dizer, aqui está falando da genética, paisagem doméstica, o lar, né, dependendo de como vai ser, se vai ser mais no sentido de prova, se vai ser mais um lugar tranquilo, isso também é levado em conta. E o concurso fraterno dos amigos espirituais. Então é tudo de acordo com merecimento. A cobrança será feita de acordo com as possibilidades que serão dadas. Né? Por quê? Exatamente porque Deus é justo. Então, é ilusão nossa, né? E a gente demora um pouco para aprender isso, porque às vezes até procurando o bem para outras pessoas, a gente quer oferecer receitas, coisas que deram certo para a gente, ou coisas que deram errado para a gente, para a pessoa aplicar na vida dela. Mas vai ser muito diferente a situação. Às vezes vai ser parecida. Igual nunca. Né? Igual nunca vai ser. De cara, por quê? Cooperação fisiológica dos pais. Cada um de nós tem um DNA diferente. O DNA diferente vai levar a gente a pensar em coisas diferentes. O nosso julgamento de valor das coisas é diferente. Então pode ter uma situação parecida, a gente pode tentar ajudar, mas a resolução dos problemas da vida de cada um de nós só cabe a nós mesmos. Por quê? O problema é dimensionado de acordo com isso aqui. É levado em conta tudo na nossa vida. Lar, pais, genética, corpo físico. Quantos benfeitores estão ajudando do lado de lá?
Então olha só como que as coisas vão se esclarecendo, né? Lembra que surgiu essa dúvida nossa aí antes? Ah, então peraí, Segismundo vai ter o auxílio de muitos. Quer dizer então que outros não vão ter auxílio? Outros vão ter auxílio e a quantidade de auxílio é levada em conta. O concurso fraterno que será prestado é levado em conta. Então tem aquele pobrezinho que reencarnou, só ele e o anjo da guarda. É levado em conta. Para ele não vai ser cobrado tanto igual vai ser cobrado para um que tem um concurso de vários, né? É a lei de justiça. E a gente sabe disso. Nas obras de Kardec, direto é mostrado isso para nós. Para quem muito é dado, muito será cobrado. Parábola dos talentos. Para aquele que deu 5, exigiu 10. Para o que deu 2, exigiu 4. Para o que deu 1, era esperado 2. Olha só que a gente está falando de... Estamos falando de números, hein, gente? Estamos falando de números. Todos os talentos ali são multiplicados por 2. E 2 é exatamente o número da dualidade do mundo. Então, quando a gente recebe um talento, a gente não enterra na terra. A gente, de acordo com as nossas experiências na dualidade do mundo, a gente multiplica aquilo. O que pegou o único, enterrou. E mal sabia ele que o 1 é a unicidade, é o número de Deus, único, né? Então tudo que Deus tinha planejado para aquele ser foi dado para ele. Isso aqui, ó, tudo. Todo esse planejamento foi dado para cada um ali. E ele, na verdade, está falando para nós de tipos de provas, né, diferentes. Aquele que tinha 1 só tinha que fazer a parte dele, porque 1 é a unicidade, é Deus. Que tinha 2, a prova dele já levava em conta a dualidade do mundo, experiências positivas e negativas. Ele já conseguia dimensionar isso, então tinha que multiplicar por 2 também, que é o número, né, da nossa dualidade. O 5, nós vimos lá que é o número que conserta o 4. O 4, enquanto ele tem, ele está voltado para ciclos humanos, né? As 4 estações, as 4 direções, ciclos e orientações humanas. O 5 é o número da estrela, as 5 pontas da estrela, né? E a estrela representa espírito. Os espíritos do Senhor, que são como as luzes no céu brilhando, né? Como exército e tal. O Senhor dos exércitos, Senhor das estrelas. E estrela também representa espírito. Então a missão do 5º talento já era mais ligada para uma questão espiritual. Então, essa parábola dos... Alguém quer falar? Ô, Tiago, Oi, Lúcia. eu quando você falando dessa parábola, quando eu ouvia ela, eu ficava assim, achando meio injusto, sabe? Uhum. Falar, não, ele pegou e deu 5. Deu 2 pro outro, deu 1 pro outro. Depois ainda veio cobrando desse jeito. Eu não entendi, entendeu? Uhum. Eu achava que ele estava assim, dando preferência pro que ganhou 5, o que ganhou 2. Só que através da gente vai estudando, a gente vai prestando atenção, a gente vê que a gente é tão bobo que igual. O que ganhou 5, é lógico que ele ia ser muito mais cobrado. Sim. E a gente transfere isso para a vida da gente. A gente olha para uma pessoa rica aí que tem dinheiro. Nossa Senhora, eu queria ser igual fulano. Fulano deve ter uma vida ótima. Mas à medida que você vai vivendo, você vai tendo aquela noção. Entendeu? Eu lembro quando eu trabalhava na casa dos outros, que hoje em dia eu não saio para trabalhar mais, mas eu ficava observando. Tinha vezes que o povo chegava, os patrões chegavam nervoso,
sabe? Eu sempre trabalhei na casa desse povo que tinha firma, tinha isso, tinha empregado, muito. Então, eles acabavam comentando e a gente ouvia, né? Aí eles naquela confusão com fechar conta, fazer isso, fazer aquilo. Eu ficava pensando, nossa, esse povo reclama demais e tem dinheiro. Só que eles têm dinheiro, mas a responsabilidade é muito grande. Sim. E na nossa vida, trazendo para o evangelho, é assim, igual você está falando. Quanto mais recebeu, mais responsabilidade a pessoa tem. O que tem um, ele só tem que dar conta daquele um ali, Sim. né? Então, isso tira da cabeça da gente que ninguém tem privilégio, cada um segunda o que dá conta, né? Exatamente. Não existe favorecimento para ninguém, E, né? Cada um. Pode falar. e no final da parábola a gente fica mais indignado ainda, né? Que fala assim, que para quem muito é dado, será dado ainda mais. E para aquele que não tem ainda, lhe será tirado o que tem. A gente fica mais indignado ainda, né? Parecendo que é injusto. Isso! Eu custei, Dário ria de mim. Eu falei, não, Dário. Tá Depois que eu errado. fui prestando atenção, tô assim, gente, não sei se eu entendi direito, não. Mas aí eu aliviei, falei, gente, realmente é justo. É Né? justo. Não tem nada injusto aí, não. É Sim. lógico que, né, uma pessoa vai ser cobrada mediante o que ela sabe, o que ela tem, né? Deus não vai julgar uma cruz nas minhas costas que eu não dou conta de carregar. Ele só vai me dar aquilo que eu dou conta de carregar. É isso mesmo. Exatamente isso aí. Quer dizer, quem recebe mais tem que entregar mais. Se o que recebeu 5 não entregasse, para ele ia ser cobrado da mesma forma, né? Na mesma lei. Então, isso, gente, é aqui na questão da reencarnação que a gente está falando, na nossa vida toda é assim também. Então não adianta, né? Não tem receita de bolo. Não tem método único, né? Eu acho engraçado quando tem aquelas palestras assim, né? Regra, regra do sucesso. Aí vai um tanto de gente diferente, com um tanto de problema diferente, para ouvir aquilo ali como se fosse uma receita que fosse cabível para todos, né? E o curioso é que dá certo para alguns e para outros não. Por quê? O contexto, né, de vida é diferente. Alguns vão tentar, vão conseguir, talvez vão melhorar, porque geralmente a gente, falei isso na palestra no Silvio Jardim, estava falando de Chico Xavier, que assim, o Chico foi um exemplo, né, daquele que empenhou a vida dele mesmo na transformação moral. E aí eu estava falando, fazendo a simulação com o tanto que a gente tenta ganhar na Mega Sena, né? Na Mega Sena é uma chance em não sei quantos milhões, acho que são 11 milhões, uma chance em 11. E a gente vai lá e arrisca, a gente joga na esperança que vai dar certo. E a nossa vida, gente, ela vem com 100% de chance de dar certo e a gente não aposta que vai dar certo. Né? Por quê? Porque vem tudo dimensionado. Nossa vida, tudo é levado em conta. Leva em conta tudo, quer dizer, tem 100% de chance de acerto da gente ganhar na Mega Sena espiritual. E a gente não joga os números certos. A gente não arrisca. A gente caça problema e caça jeito ainda de diminuir essa chance quase que até zero. Né? E a outra que é material, a gente vai lá e joga. Não, eu tenho esperança que vai dar certo. E ainda falo, se eu ganhar, não vem trabalhar mais não. Ninguém vai me ver. Por quê? Né? Porque ainda está muito forte na gente essa questão material. Ao ponto da gente ter esperança numa coisa que é praticamente ilusão, que é possível, mas que é muito difícil, igual ganhar na loteria. Eu falei isso porque o pai do Chico vendia loteria, né? Ele viajava para vender bilhetes e ficava indignado quando o Chico não abria mão dos direitos autorais dos livros, né? O Chico fazia questão de falar, não, é dos espíritos, não tem nada disso. O Chico falava que ele era só a besta que carregava, que trazia as coisas do plano espiritual para cá. Mas a gente tem isso, a gente aposta, né?
busca o sucesso material, e quem dera que se a gente buscasse o sucesso espiritual igual a gente busca o sucesso material. Mas a vida da gente é isso. É tudo planejado por Deus, gente. Por Deus. Olha só o mundo que é planejado por Deus. Os animais que a gente viu a formação são planejados por Deus. Faz tudo certinho. O instinto, que é a lei divina, pura, age certinho. Nosso planeta tem uma velocidade que ele gira, tem um ângulo que ele vai fazendo a volta em torno do Sol, e está funcionando desde o início, sem desviar 1 milímetro da trajetória. Se desviar, apocalipse. Acaba. Ô, Tiago, Oi, mas a gente é igual a gente tá falando, hein? A gente é bobo, é burro mesmo, porque enquanto animal, a gente faz tudo direitinho, segue a natureza, tudo bonitinho. A hora que você começa a pensar, aí você mete o pé pelas mãos e faz tudo errado. Uhum. Né? Porque o homem, enquanto animal, você segue o instinto. Você faz tudo direitinho, segue direitinho. Mas por que a hora que a gente tem, né, sei lá como é que é, o livre-arbítrio da gente, por que a gente não faz tudo direito, meu Deus? Exatamente. Aí fica aí essa dificuldade aí, que o mundo, essa dificuldade é porque a gente faz tudo errado, né? Porque se a gente seguisse direitinho, não tinha essa confusão toda. Pelo Gênesis a gente entende aquela explicação, né, que os espíritos respondem. Kardec pergunta, quem criou o mal? Pergunta se foi Deus. E os espíritos, foi Deus não, filho. O princípio inteligente, ele é treinado durante todo o seu percurso a seguir a lei de Deus. Por quê? O princípio inteligente age por instinto. O instinto é a lei de Deus pura. É a ordem divina sendo executada em totalidade. Enquanto princípio inteligente, nós somos treinados para isso tudo, para quando chegar o momento de sermos espírito, a gente colocar em prática, só que com o nosso merecimento. Não mais porque estamos subordinados à lei, mas porque nós queremos fazer. O mal, a gente cria o mal, quer dizer, o mal com U, né? O contrário do bom, porque tudo que Deus criou é bom. O mal com U, a gente cria, né? Quando a gente começa a fazer coisa errada. Nos tornamos maus. O mal com U em si, ele não existe no mundo. Nós nos tornamos mal, o mal adjetivo. E criamos o mal com L, substantivo, que é o contrário do bem, quando nós desviamos da lei de Deus. Mas somos treinados sempre para seguir a lei de Deus. Está impregnado no nosso princípio, né? No princípio inteligente, na centelha divina que tem em nós. Está impregnado no nosso DNA divino que nós fomos criados para fazer o bem. Reencarnar e reencarnar e reencarnar é a nossa luta para voltar a esse estado inicial. É o filho pródigo voltando para a casa do pai. Quando a gente pega o livre-arbítrio, é aquele momento que a gente fala assim, eu quero a minha herança e é agora. Herança material. Pedimos ainda com o pai vivo. O Deus vivo e a gente querendo material. O material acaba. A gente empolga, né, Tiago? Empolgamos. A gente empolga, né, e faz errado. Né? Porque isso é uma empolgação, né? Sim. Porque assim que a gente começa a raciocinar, aí você vê outras possibilidades, mas aí você segue o caminho contrário da lei de Deus. Sim. Né? Que é simples, né? É um caminho simples, mas nós queremos o caminho complicado. Porque o caminho de Deus é simples. Exatamente. Né? É tão simples, né? Amar, respeitar o nosso próximo,
né, fazer as coisas. Eu acho fazer as coisas erradas, nós insistimos nisso. Não é tão difícil. Quando eu fico pensando, quando você está com a raiva de uma pessoa, gente, é horrível. Ou é ruim, a gente está sentindo aquilo não faz bem para a gente e a gente sabe disso. E no né? fundo da nossa consciência fica assim, vai lá, cumprimenta, perdoa, procura, mas não, a gente resiste. Isso, Tiago, isso mesmo. Muitas vezes, ou seja, nem sabe por que você está naquela rilia com a pessoa, mas você fica pensando, eu fico pensando nisso, que entre casal tem muito isso. Sim. Muitos casal começam a briga, depois acho que nem eles sabem por que está brigando e fica naquela bobagem, vou ficar de mal, vou ficar uma semana, um mês de mal. Gente, isso é tão ruim, é tão simples, né? É por então, isso que... Pode completar, Deus. Não, é só isso mesmo que eu falo. É por isso, né, que o orgulho e o egoísmo são chagas da humanidade. A gente começa a fazer o mal, né, quando nós percebemos que estamos tendo vantagem. Peraí, se eu matar aquele ali que é dono... Aí estou pensando no início, né? Se eu matar aquele ali que é dono daquela terra, eu posso ficar com a terra dele? Vou lá e mato. Troco, né, a vida humana pelo bem material. Só que matando o homem, eu estou matando Deus. Imagem e semelhança, não tem como. Fiz mal para o homem, estou fazendo mal para Deus. Né? É imagem e semelhança. E aí eu vou... Porque assim, o início, né? No início a gente tem experiências que vão nos mostrar o que é positivo e o que é negativo. Se eu tenho uma experiência negativa e eu vou repetindo ela para ter bens materiais, isso é o mal. Agora, igual está aqui, ó, tudo é levado em conta. Tudo é levado em conta. Então, no início, o homem ainda vindo das formas animais era quase que um animal. Então, brigava pelo território, muitas vezes matava, a força física predominava mesmo. Isso tudo é aprendizado. Agora, hoje, vamos dar um salto de milhares de anos. Hoje, você usa a força física para ter vantagem sobre o outro, para subjugar, para ter ganhos materiais, hoje eu já sei que eu não posso fazer isso. Isso é um mal. Eu estou fazendo e com consciência que eu estou prejudicando o outro para ter vantagem. Quando isso era feito inconscientemente, não era um mal. E olha que bonito, onde que está a lei de Deus? Na consciência. É ela que vai cobrar ou não? Né? Então é tudo muito dinâmico, né? E no fim vai encaixando. Só que assim, desde o início, olha a sabedoria de Deus. A gente evoluiu enquanto princípio inteligente, passando pelos animais, continuamos existindo agora como homem, e todos os animais, ou a maioria deles, ainda existem. Então, desde quando a espécie humana surgiu e começaram ali a reencarnar no nosso planeta, vamos colocar assim, os primeiros espíritos, eles já tinham como ver a lei de Deus nos animais. Olha o carinho de uma cadela, de uma gatinha, de uma égua, das mamães animais em geral, com os filhotes. Já era para mostrar para a gente, nossa, se isso acontece com aquele ali que teoricamente é inferior a mim, eu tenho que fazer pelo menos igual. Então o exemplo para nós já tinha desde o começo. Eu plantei uma semente ali e vai chover e ela vai crescer por causa da água e tal. Mostrando para nós que tem um Deus que olha por nós. Mostrando já para nós as questões de fé. Então, quando surge o homem,
o exemplo de Deus no mundo também já tinha. Jesus veio depois porque a gente não entendeu os primeiros sinais. Os primeiros sinais já estavam na natureza. Não entendemos. Aí precisou vir patriarcas. Não entendemos. Depois dos patriarcas, Moisés. Não entendemos. Depois, profetas. Não entendemos. Aí veio Jesus. Falou, agora não tem como, porque eu vou ensinar. Então, sempre foi assim. Tudo, em todas as criações, levado em conta. Né? Levado em conta, colocado na balança. Ô, Tiago, mas igual, tá, veio eles todos, agora Jesus. E mesmo assim, a gente tá aí, sisudo aí, né, rancoroso. Você vê que a gente fica rancoroso com o nosso próximo, qualquer coisa. Né? Como se diz o outro. Um olhar atravessado, você já fica com raiva de fulano que ele olhou atravessado para mim. Então quer dizer que a maldade é nossa mesmo, né? Porque e não é porque nós somos ignorantes, não, né? É nós que não queremos mesmo essa evolução. A gente parece que a gente põe a pedra em cima, né, da nossa evolução, né, que é uma dificuldade, né, tanto de reencarnação que com certeza a gente teve tudo, e a gente ainda está muitas vezes com muita dificuldade de perdoar o próximo, ali mais próximo da gente, que é um pai. Né, que você vê quantos pais aí matando filho, filho matando pai. Então quer dizer que está tudo assim. A gente ainda está com o coração tão rancoroso, né? E não é por falta de ensinamento, né? Porque o ensinamento está aí a dispor de qualquer um. Já veio para nós o máximo que foi Jesus, né? Não tem como vir outro com uma lógica, uma demonstração da lei de amor igual ele. Sabendo que a gente ainda ia ter dificuldade, ele mandou o Consolador prometido, que está se difundindo, né? Não só na doutrina espírita, mas em outras religiões a gente já vê princípios, né, que são tratados na doutrina espírita. Kardec fala que o futuro da humanidade não é ser espírita, mas ser espiritualista. Vai chegar um momento que a própria ciência vai comprovar, não existe espírito. Né? Com esse óculos aqui, ó, se a gente colocar, a gente consegue ver, olha o tanto aí. A gente consegue agora analisar a matéria do perispírito. Vai chegar um dia que a ciência vai provar isso tudo. É o destino da humanidade. E aí pode ser que nem todo mundo vai ser espírita, mas a maioria vai ser porque a gente já conhece isso, antes mesmo da ciência comprovar, por raciocínio lógico, filosófico, a gente já consegue entender que existe. Então muitas pessoas vão vir para o espiritismo. Talvez vai ser a religião predominante. Mas aquelas que vão estar em outras, as outras religiões vão ter que se adaptar. Por quê? Já vai ser comprovado. Né? Então o último passo, pelo menos para nós nessa trajetória para a regeneração, já foi dada. Foi a doutrina espírita. Terceira revelação. Olha o 3, hein? Lembra do 3, a trindade. Deus, Espírito, Matéria, Corpo, Perispírito, Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. Homem, Jesus, humanidade, Jesus e Deus. O 3 é a trindade. Quando tem a trindade, é porque vai dar certo, independente do que aconteça. O 3 é o triângulo, né, que tem uma base perfeita e que aponta para os céus. Tem tudo isso. Continua aqui então, né, que imagine, pois, leve em conta tudo, né, gente? Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade que dispõe em nosso meio.
Sempre que a gente compara a Terra com a escola, dá certo. Aqui a gente pode imaginar assim, ó, quando a gente vai para a escola, pelo menos na minha época, era obrigatório usar o uniforme da escola. Se não tivesse com o uniforme, não entrava. É o que está falando aqui. O Segismundo tem uma vida no plano espiritual, assim como nós todos, que tem certas regras, certas liberdades, que quando reencarna, as regras são do educandário. Exemplo maior, Jesus. Evoluído, precisou vestir o nosso corpo. Vestimenta, né? Grosseiro. É uniforme, né? Precisou vestir para reencarnar. Por quê? Eu não vim destruir a lei. É o Cristo. André Luiz continua. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? André Luiz falou assim, já que tem tudo planejado, então essa prova não é um destino que já está traçado? O instrutor falou, Alexandre. Não incida ao erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinados a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Então aí quer dizer que o Sigismundo teve essas vantagens todas, né? Para reencarnar e tudo. Mas ele pode cair também, né? É isso que ele está querendo dizer? É isso. Que não quer dizer que ele está com esse tanto de, né? De proteção, porque ele se fez merecer isso, né? Com o trabalho dele e tudo. Mas não tira dele, igual ele pode chegar e fracassar outra vez. Mas o pai pode, né, se tornar pessoa não tão amiga, né, fazer tudo errado outra vez. Não pode? Exatamente. Aqui fala de Segismundo e aplica para todos nós, né? Porque pode ser uma dúvida, né, nossa ou até de quem não conhece a doutrina espírita, quando fala assim, tá tudo planejado. Aí quem não conhece fala assim, está tudo planejado e planejado por Deus? Então não tem como dar errado, né? A vida da gente não tem como dar errado, só que a gente esquece. Nós temos que ser merecedores do nosso sucesso espiritual. Então, Alexandre de cara fala, isso é o erro de muita gente. Implicaria obrigatoriedade. Aqui nós temos que lembrar de duas palavras para entender isso. Implicaria obrigatoriedade. E na lei de Deus ninguém é obrigado a nada, até certo ponto. E a outra que a gente tem que guardar é isso aqui. Impulso livre da alma. Então ele está explicando. Na nossa vida vai ser balanceado tudo isso aqui. Vai ser levado em conta tudo. Corpo, condição financeira, lar, profissão, tudo é levado em conta. É levado em conta. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma. Pode ter planejado tudo. E chegar aqui o espírito desviar, ou o espírito ainda ir muito além do que foi planejado. Caso de Chico Xavier. Tinha planejado primeiro 20 livros. Terminou com 450. O que vai mandar? Impulso livre da alma. Livre-arbítrio. Aqui fala que a gente renasce com independência relativa. Quer dizer, a gente nasce podendo fazer algumas escolhas. Independência relativa, gente, é importante, né? Porque nós estamos submissos à lei de Deus. Mas nós temos uma independência relativa para tomar as nossas decisões. Kardec, porém, explica. Por misericórdia divina,
Se a gente for se a gente for errando, e estagnando, e não seguindo a trajetória que deve ser seguida, que é a do bom, quer dizer, a lei de Deus que nós estamos submetidos é a lei de sermos felizes. Nós estamos condenados à felicidade. Se a gente começa a desviar do caminho, errar, opa, lei do progresso, que também é lei de Deus, entra, e aí você fica quase que limitado. Um exemplo, né? Aí fala aqui, ó, alguns em condições até mais ásperas. Para quê? Para não cair no erro. Novamente. Exemplo, aquela mãe que procura Chico Xavier, o filho nasceu sem os braços, tem uma doença que agora teria que amputar as 2 pernas. Ela chega no Chico e fala assim, uai, e aí? Que Deus é esse? Meu filho nasceu desse jeito? Sem os braços? E agora pega uma doença que vai ter que amputar as pernas. Cadê a justiça de Deus? Por que tanto sofrimento? Se eu não me engano, mais ou menos 10 anos ia ter o filho. Criança, era criança. Chico não sabe responder. Emmanuel aparece e ajuda, e explica a história. Esse espírito que está aí vem de várias reencarnações sucessivas em que ele se suicidou. A maioria das vezes ingerindo veneno. Nesta reencarnação foi pedido por ele que lhe fosse tirada todas as possibilidades de suicidar novamente. Olha só, foi errando. Lei do progresso chegou, eu não quero mais errar, tire de mim todas as possibilidades de erro. Reencarnou. Estava naquela situação, aí o materialismo, as questões do mundo começam a falar. E aí, olha só, ele estava numa condição áspera, limitado. Mas ainda tinha livre-arbítrio. Sabe o que estava pensando em fazer? Se atirar de um precipício. Caminhar até um precipício e se atirar de lá. Suicidar de novo. Entra então a lei de Deus, lei do progresso e lei de misericórdia. Vem uma doença, vai, e Emmanuel fala, pode falar com ela, vai amputar as pernas. E amputa. Por misericórdia de Deus. Por quê? Aquele espírito também estava condenado à felicidade. Amputa. Para ele não suicidar de novo. Gente, como que a gente entende isso sem reencarnação? Vai lá, dona Silvia. E é isso mesmo, né? Porque, olha você vê, e a gente olhando assim, igual no caso da mãe, né? Ela já estava assim, se revoltando, que é, como se diz, talvez na nossa ignorância, a gente se revolta por muito menos, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem realmente o filho perfeito aí, mas fazendo um filho de bobagem, e a gente fica cobrando de Deus. Sim. Né? Aí se acontece uma coisa, que a gente vê acontecendo tanta coisa assim, aí você começa a perguntar mesmo, né? Não, mas por quê? Por que não dá chance, meu filho? Só que a gente não entende que é limitando a pessoa, é que está dando ele a chance. Porque enquanto está dando ele liberdade, igual esse menino, quer dizer que se ele tivesse com as pernas, uma bobagem, ia tornar suicidar. Errar de novo. Tornar errar de novo. Olha, quem viu? É o que Kardec fala, né? Que até o mal, ele tem um limite. Então, assim, a gente, quando fala em dependência relativa, é porque a gente pode agir só até certo ponto. Porque a lei de Deus é a lei do bem. É a lei do bom. Não tem o mal nela. O mal é equívoco nosso. Que tem um limite. Você vai chegar e vai assim, opa, parou. Você não está entendendo o que tem que ser feito. Vamos começar de novo. E aí tem tempo, né, gente? A questão da vida eterna é essa, né? Se não der para ser na terra de regeneração, vai para um planeta que está lá em provas e expiações, porque você ainda precisa de provas e expiações.
só que você já está um pouquinho mais evoluído do que eles. Aí você que atrapalhava aqui, vai ajudar lá. Nossa Senhora, é misericórdia demais. Continua, né? Não suprime em caso algum o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aqueles que reencarnam, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. É feito até uma estimativa, gente, do que a gente vai aprender. Olha o nível de planejamento, a estatística. Fixam uma cota, eles já sabem mais ou menos se a gente cumprir o plano, o tanto que a gente vai evoluir. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores. Aqui, Chico Xavier, né? 2 moratórias, de tanto que melhorou a cota de valores. Ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela. Enterrando-se, olha o talento, olha os talentos, parábola dos talentos. Enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Olha, gente, o peso disso. Aqui explica, né? Esses 2 parágrafos aqui que a gente ficou hoje, explica demais para nós as questões de lei de reencarnação, lei de merecimento, lei da justiça divina, ação e reação. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo é levado em conta. Nós vamos parar nesse parágrafozinho aqui. Alguém quer comentar, gente, mais alguma coisa? Nós ainda vamos chegar no momento que o Segismundo vai reencarnar. Calma que nós estamos chegando lá. Quantos bastidores, né, gente, envolvem a reencarnação? Se a gente não parar para estudar, a gente não tem a dimensão, né, disso tudo. Bom, Tiago, eu fico pensando nessas pessoas, igual tem pessoa que vem assim, com a tarefa, né, tão bonita mesmo, e assim, começa até bem, depois quando chega uma certa época, sei lá, não sei se o dinheiro, os valores investem, né, aí a pessoa muda aquilo, igual a gente vê muitos irmãos da gente aí, afundando, né, começa um trabalho lindo, e depois deixa cair tudo e a pessoa se afunda, né? E tudo dessa é muito triste, né? Quando a pessoa chega lá, né, de volta e depara ali com essa situação, né? Que a gente vê mesmo, né? Igual o André Luiz mesmo, né? Né, tinha um trabalho bonito e olha que não fez tanto assim, mediante o entendimento da gente, tem pessoa que parece que faz muito mais bobagem. Né? Eu tô lembrando aqui dessa parte aqui, ó, quando fala de obrigatoriedade, né? Se a gente for pegar um exemplo próximo, tem o exemplo aí do João de Deus, né, gente? Há poucos anos atrás aí teve, né, essa queda, né, que ele teve aí, que na verdade a gente não está aqui polemizando e nem desmerecendo, igual muitas pessoas fizeram até no meio espírita. É uma questão precisa da nossa caridade, né, de entender também que todos estamos suscetíveis à queda. É só um exemplo, porque um amigo meu lá no trabalho me questionou, né? Eu lembro que na época que teve essa queda dele aí, saiu até nota de muitos centros espíritas, de muitos espíritas, falando que ele não era espírita, que ele
que as práticas dele não condiziam com as práticas kardecistas. Realmente tinha muita coisa lá que parece que eles faziam que não tinha a ver, mas a mediunidade era inquestionável. E mediunidade é espiritismo. Era inquestionável. Mediunidade curativa. Né? Conheço pessoas aqui de Sete Lagoas que foram lá. Né? A cidade lá de... Acho que é Palmelo, que chama a cidade lá em Goiás, onde tinha o centro deles, a maior densidade demográfica de espíritas no Brasil. Quer dizer, lá, naquela cidade, o espiritismo era a religião predominante, assim, no Brasil todo era naquele pedacinho lá. 45% das pessoas. Por causa dessa influência, né? Então a gente vê que foi uma missão toda planejada. Foi uma missão toda planejada. E uma queda, né, gente? Então, volta na questão dos talentos. Tinha todo um amparo. Aí meu amigo indagou assim, mas você tem mentor espiritual? Se tem... Meu amigo é católico, ele fica tentando fazer pinga-fogo comigo, com coisa espírita. Até parou, mas na época fazia muito. O que aconteceu lá? Mas se tinha amparo espiritual, se tinha mentor, se tinha gente de perto, como que deixa ele cair desse jeito? Aí eu falei pelo mesmo motivo que na igreja também tem padres, né, que de vez em quando a gente vê questões de pedofilia, de desvio de dinheiro, a gente vê pastores na igreja evangélica que desviam dinheiro, pelo simples fato de serem humanos com livre-arbítrio. É uma escolha, né? E que vai estar submissa à justiça divina. Querendo ou não. É ilusão achar que não vai estar. É ilusão fazer esse mal agora achando que não vai ter. E já começou, né, gente? A expiação aqui mesmo. Então, é um exemplo também que ilustra, né, essa questão da queda, né, essas questões aí de estar sujeito às questões do mundo e de cair mesmo. É uma luta árdua, essa luta do poder, tanto na mediunidade quanto na questão financeira, na questão hierárquica, porque tudo tem risco de afetar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Chaga da humanidade, né? Deu 8 horas aí, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Tiago, e isso é um exemplo que não é nem para a gente realmente ficar fazendo julgamento, nem nada, não é para a gente espelhar e tomar cuidado, né? Para que a gente, qualquer um é sujeito. Qualquer um. Né? Qualquer um é sujeito. Então, quando você vê a pessoa acontecer uma coisa, você tem que ter realmente caridade com a pessoa, porque a pessoa ainda vai sofrer muito por causa desses deslizes. Exatamente. Né? Por isso que, né, o sentido, igual a gente está comentando, é de mostrar mesmo, é exemplo, né? E a misericórdia divina já até age em favor da própria pessoa que teve essa queda, quando usa ela como exemplo e impede outras pessoas de cometer o mesmo erro. Com certeza já é contabilizado na balança no lado positivo, para aliviar um pouquinho a dívida. Gente, vamos fazer nossa prece final então, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade desse estudo maravilhoso, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome, Mestre, pelo auxílio espiritual dos benfeitores amigos, nosso anjo da guarda, dos benfeitores da Casa do Caminho, essa luz, essa paz, essa energia positiva que estamos sentindo possa ser levada a todos os lugares onde há dor, sofrimento. Eu faço um pedido especial pela minha tia, Kátia, que encontra-se na UTI neurológica do Hospital Municipal de Sete Lagoas, que as nossas vibrações de paz, de harmonia, de felicidade, de tranquilidade também possam chegar a ela e a todos que lá se encontram neste hospital, também aos médicos que cuidam com tanto zelo dos pacientes.
Que nossa prece, Senhor, possa atingir também os locais que se encontram as guerras, os assassínios, as matanças, a fome. Que a sua misericórdia, Senhor, alcance cada um de nós. Que nós comecemos a ter ciência do quanto o Senhor cuida de nós, do nosso planeta tão querido, e possamos fazer por onde ajudá-lo a melhorar nosso mundo e principalmente a nós mesmos. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim Até seja. semana que vem, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Tiago. Com Deus também. Para Até todos. mais. Boa noite. Obrigado. Boa noite.